compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 25 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é Todos são discípulos. E o nosso texto base está em Mateus capítulo 10, versículo 25, que diz: Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. O nosso texto devocional começa dizendo: discípulo, ser ou não ser? Eis a questão. Para muitos, o discipulado é visto como uma opção, mas será que realmente existe a possibilidade de não sermos discípulos? Será que existe um campo neutro à prova de influências? Alguém pode ser considerado cristão sem trilhar a jornada do discipulado de Jesus? Ser discípulo é ser seguidor, e seguir é se relacionar com pessoas, palavras e pensamentos que influenciam nossas escolhas e comportamentos. Pensando por essa perspectiva, a relação de discipulado parece ser inescapável. Mark Dever, autor da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável, explica o que é um discípulo. Discípulo é um seguidor. O discípulo de Jesus segue os passos dele, agindo conforme ele ensinou e viveu. Contudo, segui-lo significa mais que isso. Significa, antes de mais nada, que você entrou em um relacionamento pessoal e salvador com ele. Ser discípulo de Jesus, em outras palavras, não tem início em algo que nós fazemos. O processo começa com algo que Cristo fez. Todos somos discípulos. A questão é de quem? Esse devocional de hoje, ele é muito importante porque ele vai nos fazer pensar na importância de nos posicionarmos de uma vez por todas com relação ao princípio do discipulado. Que não existe a possibilidade de alguém não ser discipulado por alguém ou por algo, por algum pensamento, por alguma influência, seja ela qual for e qual nível ela exerça sobre a nossa vida. Tudo que nos tornamos, tudo que fazemos, tudo que somos, de alguma maneira, foi influenciado pelas relações que nos formaram, porque as relações são formadoras, modeladoras. Então, de alguma maneira, todos nós fomos influenciados por pessoas, palavras, pensamentos que de alguma maneira afetaram quem somos, as decisões que tomamos, a forma como nos comportamos. Então, pensando por essa perspectiva, nós entendemos que a relação de discipulado é inevitável, que o discipulado é um princípio inescapável. Esse princípio está presente em todos nós de tal forma que a própria ideia de não ser discipulado ou de não precisar ser discípulo já é fruto de alguma relação discipuladora. Como afirmar não crer já é afirmar uma crença, assim como negar a existência de uma verdade absoluta afirmando que ela é relativa já é estabelecer um novo absoluto sobre a verdade. Portanto, a própria negação de um princípio já é a evidência de uma relação discipuladora, da influência que é exercida sobre o entendimento que você tem sobre esse princípio. A questão que nos chama a atenção nesse devocional é que se o discipulado é inevitável e todos, de alguma maneira, são discipulados por alguém ou por algo, será que nós temos a opção de ser ou não ser discípulos? Hoje, dentro do nosso contexto, nós somos movidos pela cultura ou somos movidos pela escritura? O que você pensa sobre discipulado? Isso tem a ver com o que Jesus falou sobre discipulado? Será que existe de fato a opção de você escolher ou não escolher ser um discípulo de Jesus? Se o discipulado é inevitável e eu não estou sendo discipulado por Jesus, quem está nos discipulando? Quem está exercendo essa influência discipuladora sobre a nossa vida? Será que alguém pode ser considerado de fato um cristão sem trilhar a jornada do discipulado de Jesus?
Será que o discipulado é um programa eclesiástico? Será que o discipulado é um serviço prestado pela igreja em que os irmãos têm a opção de escolher ou não participar deste programa? Será que os irmãos teriam opção de escolher ou não por esse serviço prestado pela igreja? Para que possamos nos aprofundar nessa meditação, é muito importante que você se lembre de alguns devocionais que nós já fizemos aqui, como o devocional que fala sobre o discipulado relacional, assim como o devocional que fala sobre o princípio da liberdade, a liberdade relacional, que fala sobre sermos influenciados pela palavra com a qual nos relacionamos. Tudo isso vai mostrar que o discipulado não é programa, que o discipulado é uma relação modeladora, que não existe depois da queda ou a partir de Jesus no Novo Testamento, mas desde o princípio, na viração do dia, a presença de Deus visitava o jardim e se encontrava com esse homem, e esse homem era modelado por essa relação diária que ele tinha com Deus. Discipulado é uma relação que é desenvolvida e não um programa que é aplicado. Outro ponto importante a ser observado é que o discipulado é complexo, não no sentido de ser difícil ou complicado, mas complexo no sentido de ser constituído de princípios interdependentes. Isso significa que discipulado não é nada separado, mas é tudo funcionando junto. Como, por exemplo, muitos acreditam que o discipulado é um programa de integração de novos membros. Então, o discipulado não é um programa eclesiástico para integrar os novos membros na igreja. Porém, quando o verdadeiro discipulado cristão existe, é uma prática, se torna uma cultura na vida da comunidade, todos aqueles que vão ser integrados na vida da comunidade desenvolvem comunhão por meio das relações de cuidado mútuo e de discipulado. Então, o discipulado não é um programa de integração de novos membros, mas o discipulado sempre vai integrar as pessoas na vida da comunidade. Da mesma maneira, o discipulado não é um programa educacional da igreja. Nós não criamos um programa com apostilas, com cursos. Isso não é discipulado. Isso é escola bíblica, isso é seminário, isso é academia teológica. O discipulado não funciona a partir de um cronograma. Nas escolas, nós temos um cronograma de assuntos, de matérias, de disciplinas. Já na relação do discipulado, a educação acontece, mas não é por cronograma, é por demanda. Jesus, à medida que se relacionava com os discípulos, conforme eles iam vivendo as circunstâncias, as situações, as demandas de aprendizado surgiam, e ele aproveitava essas situações para trazer ensinamentos práticos que eram importantes no processo de modelagem, de formação, de desenvolvimento e de crescimento integral dos seus discípulos. Portanto, o discipulado não é um programa eclesiástico de educação ou de estudos bíblicos, mas onde há o discipulado, existe uma dinâmica de aprendizado por demanda. Há uma educação que acontece a partir de um processo relacional. Da mesma maneira, o discipulado não é um programa de multiplicação e de crescimento da igreja. Não é um método, não é um modelo que você compra, você aplica para que traga crescimento numérico quantitativo para a sua comunidade. Porém, onde há uma dinâmica bíblica de discipulado, há crescimento, há um ambiente saudável de multiplicação e de expansão. Assim como o discipulado também não é um programa eclesiástico de formação de novos líderes. Contudo, onde há uma cultura saudável de discipulado, homens fiéis, idôneos, capazes de ensinar a outros são desenvolvidos.
novos líderes são desenvolvidos. Então perceba que o discipulado não é nenhum tipo de programa específico, não é um programa de integração de membros, não é um programa educacional, não é um programa de multiplicação e crescimento, não é um programa de formação de líderes, não é nada disso separado, mas é tudo isso funcionando juntos. Por quê? Porque Atos 2:42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e havia temor na alma de todos eles, e muitos prodígios eram feitos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. À medida que se desenvolve a cultura do discipulado, você vai integrando as pessoas e passam a estar juntas e a ter tudo em comum. Assim como em 1 Coríntios 4, Paulo vai dizer: embora vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, vocês têm poucos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo vos gerei por meio do Evangelho. Ele fala que nós podemos ter muitos ensinadores, um programa educacional, e não necessariamente viver a relação de discipulado, porque a relação de discipulado não está fundamentada no matetes, na relação de professor e aluno, mas sim na relação de paternidade, a relação gestacional, uma relação pessoal. Atos capítulo 6, versículo 7 fala: e divulgava-se a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, assim como muitos sacerdotes obedeciam à fé. Olha que interessante, aqui fala que a palavra de Deus crescia e os discípulos se multiplicavam. Ou seja, não é um programa de crescimento, mas quando todos esses aspectos funcionam, a palavra cresce e os discípulos se multiplicam. Então, por isso que discipulado não é nada disso separado, mas é tudo isso junto. Onde há essa cultura relacional do discipulado, pessoas vão sendo integradas e se sentem pertencentes à comunidade da fé. As pessoas se sentem acompanhadas e aprendem por demanda. Elas aprendem com as situações da vida. Elas começam a compartilhar da vida e da palavra, e os discípulos se multiplicam, porque essa cultura está sempre formando homens que não apenas convidam as pessoas para assistir culto, mas que sabem dar razão da sua fé na vida cotidiana entre as pessoas. Precisamos entender que Jesus não apenas é o caminho, mas que Jesus nos mostrou o caminho. Ele começou plantando igreja, ou ele começou chamando discípulos? Ele começa chamando homens para segui-lo. E o que é o discípulo? É o seguidor. Como dizem os sábios rabinos, o discípulo é aquele que segue tão de perto ao ponto de ser coberto pela poeira dos passos do seu mestre. O discípulo é o seguidor, é aquele que se esforça para se tornar como o seu mestre. Então Jesus chama discípulos, ele se reproduz nos seus discípulos, e quando esses discípulos se encontram, eles se tornam a expressão do corpo vivo do próprio Cristo. O que é a igreja? A igreja é quando nós estamos juntos e expressamos Cristo. Mas como que a igreja vai expressar Cristo se Cristo ainda não foi formado nas pessoas que constituem a igreja? O processo a partir do qual Cristo é formado nas pessoas é o discipulado. E a questão é que, em nome do pragmatismo eclesiástico, em busca de resultados imediatos, nós invertemos os fatores do processo. E no reino de Deus, a ordem dos fatores influenciam sim no resultado. Se nós plantamos igreja antes de formar Cristo nas pessoas, é muito provável que essa igreja não expresse Cristo. Por quê? Porque a igreja, para ser a expressão de Cristo, primeiro tem que passar pelo processo de ver Cristo sendo formado nas pessoas. Por isso que hoje um dos maiores perigos para a saúde espiritual da igreja é o pragmatismo, é essa ideia operacional, é pensar discipulado como um programa semanal e não como uma relação diária. Não se transforma vidas
por meio de um programa semanal. E aí nós vamos viver um problema de Salmo 1. Se eu não viver essa relação diária com o Espírito Santo, que é modeladora, que é discipuladora, que me traz o testemunho de Jesus, eu vou ser influenciado pelo conselho do ímpio, pela influência de pessoas que não conhecem a Deus. E isso vai influenciar o tipo de gente que eu vou me tornar. Eu vou ser alguém saudável, frutífero, ou eu vou ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas? Não existe meio termo. Todos nós estamos sendo discipulados por alguém ou por algo, ou nós somos influenciados pelo Espírito de Deus, que nos revela as profundezas de Deus, os valores do reino de Deus, ou somos influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que atua sobre os filhos da desobediência no curso de um mundo desviado de Deus. É por isso que nós citamos aqui no nosso devocional o texto de Mark Dever, do seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, quando ele diz: todos somos discípulos, a questão é de quem? Ele vai dizer, porque o discipulado é o ato de seguir, é o ato de você ser influenciado por uma relação. E ele fala, não há cristãos que não sejam discípulos. Ser discípulo de Jesus significa segui-lo. Não há discípulos de Jesus que não o sigam. Se o discipulado é inevitável e todos somos discípulos, de quem somos discípulos? Se o discipulado tem a ver com a influência que é exercida sobre a nossa vida, quem é que tem falado ao coração dos nossos filhos? Como quem os nossos jovens querem se tornar? A quem eles estão imitando? Quem tem exercido esse papel referencial, norteador na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Nós devemos prestar muita atenção nesse princípio, porque se nós não discipularmos as nossas crianças por meio da relação diária, Deuteronômio capítulo 6, ao levantar, ao andar pelo caminho, através de tudo que fazemos, se nós não nos tornarmos essa influência discipuladora, formadora na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, alguém vai exercer esse papel na vida deles. É isso que a arte faz, que a música faz, que o cinema faz, que as mídias fazem, que a moda faz. Em todo o tempo e por meio de todos esses canais, os nossos filhos estão sendo discipulados. Existem muitos conceitos e comportamentos na pós-modernidade que há 20, 30 anos atrás eram inadmissíveis, porém hoje são não só aceitáveis como defendidos. Por quê? Porque houve todo um processo de discipulado geracional por meio da educação, por meio da arte, por meio da cultura. Existe toda uma intencionalidade discipuladora por trás de todos os meios de comunicação, e os nossos filhos estão sendo afetados por isso. Nós sabemos que pelo fato do discipulado ter sido aplicado como um programa, não respeitando os processos de formação, empoderando meninos e gerando precocidade vaidosa, muitas pessoas foram feridas. Muitas pessoas foram feridas pelos supostos processos de discipulado. Muitas pessoas foram machucadas pelos seus supostos discipuladores, que nada mais eram do que meninos que nunca foram devidamente discipulados. Lembre-se que a grande comissão não é uma ordem dada por Jesus para a multidão. Jesus chamou os seus discípulos e deu a ordem para que eles fizessem discípulos. Homens que passaram pelo processo do discipulado podem fazer discípulos, e nós muitas vezes desrespeitamos os processos, e por causa disso nós tratamos pessoas como se fossem pintinhos de granja, criados em ambientes artificiais por meio de processos superficiais, e isso faz com que os resultados não sejam sustentáveis. Nós sabemos que quando esse processo de formação de homens idôneos e capazes de ensinar a outros não é respeitado, pessoas despreparadas, sem repertório bíblico e autoridade espiritual, se tornam autoritárias e confundem a relação de discipulado com manipulação e controle, a paternidade espiritual com o paternalismo emocional, que ao invés de empoderar as pessoas,
faz com que as pessoas se tornem dependentes dessas relações abusivas e castradoras. Nós sabemos que muitos de nós fomos de alguma maneira feridos por essa dinâmica de discipulado. Porém, eu quero que você entenda algo. Mesmo que tenhamos sido afetados por experiências negativas com o discipulado, a presença do falso só confirma a existência do verdadeiro. O fato de vivermos uma experiência ruim não significa que a experiência verdadeira não exista. Então nós precisamos perseverar em busca de uma experiência bíblica e cristã do discipulado. A questão é que toda experiência negativa com o discipulado é fruto de um discipulado que deixou de ser cristocêntrico, se torna mais pessoas se tornando igual a pessoas do que pessoas formando Jesus nas pessoas. Se trata mais de discípulos se tornando iguais aos seus discipuladores do que discipuladores formando Cristo na vida de novos discípulos. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que o discipulado nada mais é do que o chamado de Jesus a Jesus. E ele mesmo vai dizer que o cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Jesus. E uma das grandes lições que aprendemos sobre discipulado com João Batista é que todo bom discipulador tem que perder o seu discípulo para Jesus. Em João capítulo 1, versículo 35 fala que João, na companhia de 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E então os 2 discípulos, ouvindo ele dizer isso, seguiram Jesus. Olha que sensacional! O verdadeiro discipulado consiste no fato de apontar sempre para Jesus e sempre perdermos os nossos discípulos para Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não me imite para ser igual a mim, mas me imite naquilo que estou imitando Cristo, no Cristo que está sendo formado em mim, porque não há ninguém, por mais poderoso que seja, que possa formar Cristo em você, senão pelo próprio Cristo que é formado em nós. Então lembre-se, todos nós somos discípulos, todos nós estamos sendo influenciados por alguém ou por algo, todos nós estamos seguindo algo ou alguém. Cuidado para não banalizar o ato de seguir num mundo em que todos nós temos milhares de seguidores, porque na cultura do discipulado de Jesus, o ato de seguir implica o ato de deixar. Essa era a grande diferença entre as multidões e os verdadeiros discípulos de Jesus, porque as multidões eram movidas por aquilo que desejavam ganhar, e os discípulos de Jesus imediatamente deixavam tudo para segui-lo. Portanto, todos nós somos discípulos, todos nós estamos sendo discipulados. Porém, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que deixaram tudo para segui-lo, para que ele seja formado em nós e nós possamos influenciar o processo pelo qual Cristo também é formado nas pessoas. Pense sobre isso, medite sobre isso, ore muito sobre isso, se posicione com relação a isso, compartilhe essa palavra com os irmãos, deixe aqui o seu comentário e nós nos encontramos aqui no nosso próximo devocional.